Olá, amigos da comunidade. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a história mais surreal e aterrorizante da minha vida. Antes de tudo, vou logo dizendo que isso não é algo que eu conto com frequência, mas preciso tirar isso de dentro de mim e, quem sabe, alertar vocês sobre coisas que talvez nem a gente mesmo devesse mexer. Essa história aconteceu comigo, Eduardo, em uma noite que eu nunca vou esquecer. Foi numa segunda-feira, 8 de janeiro, que tudo começou a desandar de verdade. Eu moro sozinho numa casa que herdei da minha avó. Uma casa antiga que de vez em quando já me dava uns arrepios, mas até então, nada que me fizesse achar que ela era mais do que uma casa velha. Era uma noite comum. Cheguei do trabalho, joguei minhas coisas no sofá e fui direto pro banho. Aquela rotina de sempre. Só que, enquanto a água quente caía, eu percebi algo no espelho do banheiro. Primeiro achei que era só o vapor, sabe? Mas aí olhei de novo. Você está pronto? Essas palavras estavam ali, escritas no vidro, como se alguém tivesse passado o dedo. Gelei na hora. Saí do banho na mesma hora. Me enrolei na toalha e fiquei encarando aquilo. A primeira coisa que pensei foi: tá, calma, é coisa da minha cabeça. Deve ter ficado de outra vez. Limpei o espelho, mas minha mão estava tremendo. Depois de um tempo, me convenci que estava vendo coisas. Só que o problema é que a sensação de que tinha alguém ali comigo não passou. Na real, só piorou. Essa casa, ela sempre foi meio esquisita. Minha avó costumava dizer que lugar velho guarda memórias, algumas boas, outras nem tanto. Lembro que quando eu era criança, minha avó contava histórias de arrepiar. Ela dizia que naquela casa, no porão, as pessoas faziam pactos. Mas eu era moleque, ria dessas coisas, até o dia que vi algo que nunca esqueci. Foi numa noite em que fiquei acordado escondido. Eu tinha uns 10 anos e vi minha avó com umas pessoas no porão. Tinha velas no chão, uns símbolos esquisitos, e eles falavam um nome: Azrael. Eu nem sabia o que aquilo significava, mas a cena ficou gravada na minha memória como um pesadelo. Depois desse dia, eu nunca mais desci naquele porão. Voltando àquela segunda-feira, depois do banho, tentei ignorar o que tinha visto. Fui para a sala e fiquei mexendo no celular para me distrair. Só que algo dentro de mim insistia que aquilo não era coincidência. Resolvi procurar entre as coisas da minha avó, que ainda estavam guardadas num armário trancado. Encontrei um diário dela. Quando abri, era como se o ar da casa ficasse mais pesado. No diário, ela falava sobre um pacto, um acordo que ela fez com uma entidade em troca de proteção e dinheiro para a família. Só que tinha uma pegadinha. Depois de 30 anos, a entidade voltaria para cobrar o preço. Fiz as contas e adivinhem? Aquela semana marcava exatos 30 anos do tal pacto. A casa parecia viva. Cada página que eu lia, o barulho lá fora aumentava, como se o vento quisesse derrubar as janelas. Eu estava sozinho, mas comecei a sentir que talvez não tanto assim. Naquela noite, depois de ler o diário da minha avó, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Me convenci de que estava ficando paranoico. Afinal, podia ser só coincidência, né? Só que não era. Eu fui dormir tentando ignorar o barulho lá fora. O vento parecia uivar, as janelas tremiam. E aí veio o pior. Eu acordei no meio da madrugada com um barulho estranho no andar de baixo. Parecia que alguém estava arrastando alguma coisa pesado no chão. Meu coração disparou. Peguei o celular, liguei a lanterna e desci para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei na sala, tudo parecia normal, a não ser por uma coisa: a porta do porão estava aberta. Aberta. Eu nunca deixo essa porta aberta, pessoal. E para piorar, tinha velas acesas lá dentro formando um círculo. Eu não tinha acendido aquilo. A cada passo que eu dava, o cheiro de queimado ficava mais forte. Um cheiro ruim, pesado, que dava vontade de vomitar. Cheguei perto das velas e quando me abaixei, senti que tinha alguém ali comigo. Não tô brincando.
Parecia que tinha um par de olhos me observando no escuro. Virei rápido com a lanterna do celular e na hora vi uma figura nas sombras. Era um homem, mas não era um homem normal. Ele parecia queimado, como se a pele dele tivesse derretido. Ele só estava parado, me olhando sem dizer nada. Eu congelei. Não conseguia me mexer, não conseguia nem respirar direito. Ele deu um passo à frente e naquele momento eu lembrei da oração que minha avó me ensinou. A cruz sagrada seja minha luz. Rezei em voz alta, tremendo, e ele parou. Só parou. Então, a porta do porão bateu com tudo e as velas apagaram. Eu saí correndo dali. No dia seguinte, eu não consegui ir trabalhar. Passei a manhã tentando entender o que estava acontecendo. Peguei o diário de novo e fui pesquisar na internet sobre aquele nome, Azrael. Descobri que é um nome associado à morte. Dizem que é uma entidade que coleta almas e cobra dívidas. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Minha avó tinha feito o pacto, mas com a morte dela, a dívida passou para mim. Era como se eu tivesse herdado a maldição da família. E agora, aquela coisa estava vindo atrás de mim. Enquanto eu lia sobre Azrael, percebi que a casa estava diferente. As sombras pareciam mais escuras. E o silêncio era um silêncio tão pesado que parecia gritar nos meus ouvidos. Sentei no sofá tentando me acalmar, mas comecei a ouvir sussurros. Primeiro pensei que era coisa da minha cabeça, mas quando olhei para o corredor, vi as sombras se movendo. Elas pareciam rir de mim, como se estivessem se divertindo com meu desespero. Peguei o celular para ligar para um padre conhecido, alguém que poderia me ajudar. Mas, adivinhem? O telefone estava mudo, sem sinal, sem nada. Naquela noite, tentei dormir na sala, mas acordei com uma sensação gelada no meu ombro, como se uma mão fria tivesse me tocado. E quando abri os olhos, lá estava ele, Azrael, na sombra do corredor, me encarando com aquele sorriso sádico. Eu ainda fico arrepiado só de lembrar dessa noite. Quando acordei e vi Azrael me encarando do corredor, eu soube que tinha chegado ao limite. Ele não era mais uma sombra no porão ou um vulto no espelho. Ele estava ali, de verdade, no mesmo espaço que eu, como se fosse parte da casa. Ele deu um passo à frente e o cheiro de queimado tomou conta da sala. Era tão forte que meus olhos ardiam e eu comecei a tossir. Ele sorriu, um sorriso horrível, com dentes podres e lábios derretidos. E aí ele falou. A voz dele era como um sussurro, mas ecoava dentro da minha cabeça. Você sabia que isso ia acontecer. A dívida chegou, Eduardo, mas vou te dar uma escolha. Eu não conseguia responder. Meu corpo estava travado, mas ele continuou. Se você quiser escapar, pode passar a dívida para outra pessoa. É só fazer o ritual de novo, senão sua alma será minha. Era isso. Eu tinha a chance de me livrar daquilo, mas à custa de outra pessoa, alguém inocente. Eu sabia que não podia fazer isso. Não podia, mesmo que isso significasse enfrentar algo tão terrível. Peguei o diário da minha avó, desesperado, e comecei a procurar qualquer oração ou símbolo que pudesse me ajudar. Encontrei uma página falando sobre a medalha de São Bento, que ela dizia ser a única coisa capaz de repelir o mal. E por sorte, eu tinha uma dessas medalhas guardada entre os pertences dela. Peguei a medalha e comecei a rezar, alto, do jeito que minha avó me ensinou. Azrael riu. Ele ria como se aquilo fosse uma piada para ele. Mas de repente ele parou. Seus olhos queimados me encararam com raiva e ele começou a se aproximar mais rápido. Eu gritei a oração com toda a força que tinha e a medalha começou a esquentar na minha mão. Era como se ela tivesse ganhado vida. Ele parou de novo, dessa vez com um grito de fúria tão alto que parecia que as paredes iam desmoronar. Quando abri os olhos, ele não estava mais lá. O cheiro de queimado ainda estava no ar, mas a casa parecia mais leve. Eu sabia que não tinha acabado. Azrael não tinha ido embora de verdade. Ele só tinha sido afastado temporariamente. No dia seguinte, eu decidi que não podia mais ficar naquela casa.
Peguei o diário, a medalha e algumas coisas importantes e fui embora. Não olhei para trás. Hoje, estou tentando reconstruir minha vida. Eu ainda sinto que ele está lá fora, esperando, mas encontrei força na fé. Uso a medalha o tempo todo e rezo todos os dias. Eu sei que ele pode voltar, mas agora, pelo menos, eu estou pronto para enfrentá-lo de novo. Se tem algo que eu quero que vocês levem dessa história é: não brinquem com o que vocês não entendem. Algumas portas, depois que são abertas, nunca mais se fecham. Então, deixa eu contar o que aconteceu. Até hoje, eu não sei como estou aqui para falar disso, mas vocês precisam ouvir. Eu moro num prédio bem antigo, sabe? Daqueles que parecem ter saído direto de um filme de terror. As paredes estão sempre meio rachadas, o elevador vive quebrado e os corredores fazem um eco esquisito. Mas eu achava que isso só dava charme, até aquela noite. Era uma terça-feira. Tava tudo quieto. Eu editava umas fotos no computador quando ouvi aquele som. Parecia um barulho de batida, mas era abafado, como se viesse de longe. Depois, uns passos bem de leve, como se alguém estivesse tentando ser discreto. Achei que era coisa da minha cabeça, mas sabe quando o silêncio fica pesado? Não deu para ignorar. Peguei minha lanterna e meu celular. Achei que podia ser um gato preso ou algum vizinho bêbado que tivesse caído pelas escadas. Quando desci o primeiro lance, já senti o clima estranho. As luzes piscavam, aquele cheiro de mofo no ar. Parecia que o prédio estava vivo, respirando devagar. Quanto mais eu descia, mais o som aumentava. Não era alto, mas estava lá, constante. Quando cheguei no terceiro subsolo, porque sim, meu prédio tem 3 andares abaixo da terra, vi algo que fez meu estômago gelar. A entrada do andar estava lacrada, tábuas pregadas, correntes enferrujadas segurando tudo, como se alguém tivesse decidido que ninguém devia entrar ali. Mas, cara, minha curiosidade sempre foi meu maior defeito. Olhei em volta, vi uma barra de ferro largada e pensei, que mal pode ter? Comecei a mexer nas tábuas. O barulho da madeira rangendo era sinistro, mas não tinha mais volta. Quando tirei a última corrente e empurrei a porta, nossa, eu não estava preparado. O lugar era escuro, com uma luz fraca que vinha de umas lâmpadas penduradas, sabe? O chão tinha umas manchas escuras e as paredes estavam cheias de marcas, como se alguém tivesse arranhado com força. Tinha umas mesas improvisadas, com ferramentas espalhadas, coisas que eu não sabia para que serviam, mas nenhuma delas parecia legal. Peguei o celular e tirei umas fotos. Pensei, isso vai direto para a polícia. Só que aí eu ouvi vozes, passos. Eles estavam vindo. Me escondi atrás de uma pilha de caixas, meu coração batendo tão forte que achei que eles iam ouvir. Quando os caras entraram, eu soube na hora. Eu tinha que sair dali. Os caras que entraram no andar, dava para ver que eles não estavam ali para jogar baralho, sabe? 3 caras, todos com mochilas grandes, falando baixo, mas com aquele tom de quem está escondendo coisa séria. Um deles jogou a mochila na mesa e quando abriu, eu quase engasguei com o que vi. Tinha dinheiro, muita grana e umas coisas que pareciam pacotes enrolados, tipo filme de máfia, sabe? Eu nem conseguia piscar. Tem que mandar esse lote logo, um deles disse enquanto outro mexia em uma ferramenta que parecia mais com um alicate de tortura medieval. Eu não sabia o que eles estavam planejando, mas tinha certeza de que não era nada bom. Aí, pessoal, a desgraça. Eu estava me esgueirando para sair de fininho e, claro, tropecei numa maldita chave inglesa que estava no chão. Foi o suficiente para todo mundo virar para minha direção. Não sei se vocês já sentiram aquele gelo no corpo inteiro, tipo quando você sabe que está lascado. Pois é, um deles gritou: "Tem alguém aqui?" Meu coração disparou. Saí correndo pelo corredor. As luzes piscavam, os passos deles soavam como tambores atrás de mim. Eles sabiam do prédio muito melhor do que eu, e isso me deixou ainda mais em pânico.
Eu subi os lances de escada, tentando despistá-los, mas parecia que toda vez que eu virava uma esquina, dava de cara com outro deles. Foi aí que eu percebi que não era só correr. Eu tinha que pensar rápido. Me escondi dentro de uma sala de manutenção. Era apertada, cheia de canos e fios e tinha um cheiro horrível. Ouvi os passos se aproximando e segurei a respiração. Meu coração parecia um tambor e eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Ele não foi longe, deve estar aqui por perto, um deles falou. Eles abriram portas, chutaram algumas, mas por sorte não olharam onde eu estava. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, os passos se afastaram. Foi aí que eu soube. Se eu não achasse um jeito de virar o jogo, eu não ia sair vivo daquele prédio. Eu juro, o que aconteceu a seguir ainda parece surreal. Vocês lembram que eu estava escondido na sala de manutenção, né? Pois é. Enquanto eu estava ali tentando me recompor, vi umas prateleiras com papéis e pastas velhas. Peguei uma delas e comecei a folhear no escuro, só com a luz fraca do celular. Foi aí que a coisa ficou ainda mais sinistra. Os papéis falavam sobre pessoas desaparecidas, nomes, datas. Alguns até tinham fotos de gente que eu reconhecia do bairro, tipo moradores antigos que sumiram e ninguém nunca soube para onde foram. Meu estômago embrulhou. Aquilo não era só uma base para guardar dinheiro ou pacotes. Era um lugar onde vidas eram apagadas, literalmente. Eu sabia que não tinha muito tempo. O cheiro daquele lugar e o barulho de passos ao longe me diziam que eles estavam voltando. Então, peguei o máximo de papéis que conseguia enfiar no bolso e comecei a pensar em como sair dali. Foi quando tive a ideia mais arriscada da minha vida. No painel elétrico da sala, vi uma caixa com fios soltos. Não sei nada de eletricidade, mas na hora pensei, se eu cortar a luz do prédio, talvez consiga uma chance. Usei um alicate velho que estava por ali e com um estalo, tudo ficou escuro. O prédio todo apagou. Escutei os caras xingando lá embaixo, reclamando que não conseguiam ver nada. Isso me deu uma vantagem, mas só por alguns minutos. Subi as escadas no escuro, usando a lanterna do celular. Cada degrau parecia interminável e o eco dos meus passos me deixava ainda mais paranoico. Quando cheguei no térreo, pensei que estava livre. Só que, claro, nada é tão fácil assim. Um dos caras estava esperando na saída. Ele devia ter adivinhado que eu ia tentar fugir. Era o maior deles. E só o olhar dele já fazia meu sangue gelar. Achou que ia escapar tão fácil? Ele disse, com um sorriso que não tinha nada de amigável. Pessoal, eu não sei de onde tirei coragem, mas foi instinto puro. Peguei uma barra de ferro no chão e acertei ele na perna com toda a força que tinha. Ele gritou e eu saí correndo. Acho que foi sorte ou adrenalina, mas consegui chegar na rua antes que os outros me alcançassem. Respirei fundo, mas na real, a sensação de alívio durou pouco. No dia seguinte, fui direto na polícia com os papéis e as fotos que peguei. Adivinha? Nada aconteceu. Eles disseram que iam investigar, mas, pelo jeito, o buraco é muito mais embaixo. Ou os caras têm gente lá dentro, ou são muito mais perigosos do que eu imaginava. O pior? Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. A gente sabe onde você mora. Desde então, eu não consigo dormir direito. Me mudei, troquei de celular, mas ainda sinto que estou sendo observado. Essa foi minha história, pessoal. Espero que sirva de alerta. Nem toda curiosidade vale a pena. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e comentem aí o que vocês fariam no meu lugar. Quem sabe isso não vira um filme, né? Valeu por ouvirem. Até a próxima, se eu sobreviver. E aí, pessoal,
Não sei se já contei essa para vocês, mas é algo que aconteceu comigo no inverno passado e que ainda me dá calafrios. Eu tinha decidido passar um fim de semana sozinha numa cabana que aluguei numa área bem isolada, cercada de floresta e neve. Sabe aquela ideia de preciso de um tempo para mim mesma? Então parecia perfeito. Só que, olha, eu jamais imaginava o que estava para acontecer. Cheguei lá numa sexta à tarde. A cabana era aconchegante, com uma lareira e aquele cheirinho de madeira. Eu tinha tudo planejado. 2 dias de paz, vinho quente e um livro novo. Só que no fim da tarde, a previsão do tempo começou a falar sobre uma tempestade de neve. Achei que não seria nada demais, mas a nevasca começou a engrossar. O vento assobiava pelas frestas da janela e tudo ficou tão silencioso e pesado que até o estalar da madeira na lareira parecia ecoar. Mais ou menos umas 9 da noite, o vento estava insano lá fora. Era como se alguém estivesse jogando neve contra as janelas. De repente, ouvi 3 batidas fortes na porta. Do nada, no meio daquela tempestade absurda, gelei. Na hora pensei: quem diabos estaria aqui, nesse lugar esquecido por Deus, numa noite dessas? Levantei devagar e fui até a janela, tentando não fazer barulho. Abri só um pouquinho a cortina e vi um homem parado lá fora. Ele usava um casaco pesado, o capuz cobria metade do rosto e ele parecia tremer de frio. Mas tinha algo estranho na postura dele, sabe? Ele não parecia perdido ou pedindo ajuda. Era como se ele estivesse esperando algo. Confesso que fiquei travada. Podia ser alguém em apuros, mas também podia ser, sei lá, outra coisa. Não consegui abrir a porta. Só apaguei as luzes e fiquei em silêncio, torcendo para ele ir embora. As batidas continuaram por um tempo. Não eram desesperadas, mas eram ritmadas. E isso me deixava ainda mais desconfortável. Depois de uns 5 minutos, ele parou. O silêncio voltou, mas não era o mesmo de antes. Agora, cada pequeno som parecia enorme. Eu fiquei lá, sentada no sofá, com o coração na boca. Decidi me distrair. Peguei meu celular, coloquei uma música baixa e tentei ignorar a sensação estranha. Mas, lá no fundo, eu sabia que ele ainda estava por perto. E isso se confirmou quando, uns 20 minutos depois, ouvi passos na varanda da frente. Passos lentos, arrastados, como se ele estivesse rodeando a cabana. Cheguei a pensar em ligar para a polícia, mas aí lembrei que estava numa área rural e o sinal era quase inexistente. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer, até que os passos pararam de novo. Eu me levantei e fui checar a porta dos fundos só para garantir que estava trancada. E foi aí que meu estômago afundou. A porta estava entreaberta. Na mesma hora, travei a porta e coloquei uma cadeira contra ela. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Comecei a me perguntar se eu tinha esquecido de trancar ou se alguém tinha aberto. Essa noite, galera, foi a mais longa da minha vida. Eu mal consegui dormir. Só fiquei sentada no chão, no escuro, com a sensação de que algo ou alguém ainda estava lá fora. Gente, se eu achava que a coisa já estava ruim, mal sabia o que estava por vir. Depois de trancar a porta dos fundos, eu me joguei no sofá, tentando convencer a mim mesma que era só paranoia. É só um cara perdido, não tem nada demais, pensei. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Lá pelas 2 da manhã, quando o silêncio parecia ter voltado ao normal, ouvi um barulho. Não era a madeira estalando por causa do frio, nem o vento. Era algo diferente, como se alguém estivesse arrastando os pés na neve bem perto da janela da sala. Minha respiração parou. Peguei meu celular, mas claro, sem sinal nenhum. Decidi não acender nenhuma luz para não chamar atenção. Me levantei devagar e fui até a janela mais próxima. Espiei por uma fresta da cortina, mas não vi nada. Só a escuridão e a neve caindo sem parar. Eu tentei relaxar. Voltei para o sofá e fiquei olhando para o relógio, contando os minutos para amanhecer. Até que ouvi um barulho vindo da porta da frente.
Era como se alguém estivesse mexendo na maçaneta, tentando abrir. Meu corpo inteiro congelou. Corri até a porta do quarto e me tranquei lá dentro. Eu estava tremendo tanto que quase deixei o celular cair no chão. Era a única coisa que eu tinha para tentar pedir ajuda. Me sentei no chão, encostada na parede, com a porta trancada, e fiquei ali no escuro, esperando. Mas o silêncio voltou de novo, como se nada tivesse acontecido. Era ainda mais assustador. Quando finalmente amanheceu, juntei coragem para sair do quarto. A casa parecia normal, mas aquele silêncio estranho ainda estava lá, como se o ar estivesse pesado. Resolvi dar uma olhada do lado de fora. Vesti um casaco, peguei uma lanterna e abri a porta da frente. Foi aí que vi as pegadas. Elas estavam espalhadas pela neve, em volta da cabana, como se alguém tivesse rondado o lugar a noite toda. Pareciam começar na entrada da floresta e terminavam bem debaixo da minha janela da sala. Mas o pior foi quando cheguei mais perto da porta. Na neve, logo ao lado da entrada, tinha algo escrito. Com um dedo alguém escreveu: "Deixe-me entrar." Na hora, senti um arrepio subindo pela espinha. Era como se o frio tivesse ficado ainda mais intenso. Não era só um intruso perdido. Quem quer que fosse, estava me observando e sabia que eu estava lá dentro. Decidi dar uma volta para ver se encontrava mais alguma coisa. E no limite da floresta, vi algo que me deixou paralisada. Marcas profundas na neve, como se alguém tivesse arrastado um saco pesado ou algo assim. Não tive coragem de seguir o rastro. Só voltei correndo para a cabana, tranquei todas as portas de novo e esperei. Aquela mensagem na neve não saía da minha cabeça. Quem era aquela pessoa? O que ela queria? E, principalmente, por que parecia tão obcecada em entrar na cabana? Eu achava que já tinha passado pelo pior, mas nada me preparou para o que aconteceu na noite seguinte. Depois de encontrar aquelas pegadas e a mensagem na neve, eu decidi que não ia ficar parado esperando. Passei o dia reforçando tudo. Empurrei móveis para bloquear as portas e fechei todas as cortinas. Mesmo assim, não consegui relaxar. A sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Quando a noite caiu, a tempestade voltou com força total. O vento parecia ainda mais forte e tudo ao redor da cabana estava coberto por um breu absoluto. Lá, pelas 11 da noite, eu ouvi aquele barulho de novo. Passos do lado de fora. Só que dessa vez, eles estavam mais apressados, como se quem quer que fosse tivesse pressa. Meu coração disparou. Fiquei imóvel no sofá, tentando não fazer nenhum som, mas de repente um estrondo enorme ecoou pela casa. Pulei de susto. Era o som de vidro quebrando. Alguém tinha acabado de arrombar uma das janelas da sala. Liguei a lanterna do celular e fiquei olhando para a porta do quarto, segurando uma faca que eu tinha pegado na cozinha. Eu ouvia passos pesados na sala e o barulho das coisas sendo derrubadas me deixava ainda mais apavorada. Quem quer que fosse, parecia estar procurando por algo ou alguém. Os passos começaram a vir na direção do corredor. Senti meu corpo congelar. Eu sabia que não ia conseguir me esconder para sempre, mas do nada ouvi a pessoa gritar. Era um grito de raiva, como se estivesse frustrada. E então, silêncio de novo. Naquele momento, eu sabia que não tinha outra opção. Peguei o celular e disquei o número da polícia. A ligação foi atendida, mas minha voz mal saía. Expliquei o que estava acontecendo o mais rápido que consegui, e eles prometeram enviar uma viatura. Os minutos pareciam horas enquanto eu esperava. Eu continuava ouvindo pequenos ruídos na casa, mas quem quer que fosse não tentou entrar no quarto novamente. Fiquei imóvel, rezando para a polícia chegar antes que algo pior acontecesse. Quando finalmente ouvi as sirenes, parecia que eu podia respirar de novo. O intruso saiu correndo pela porta dos fundos antes que eu pudesse vê-lo. 2 policiais bateram na porta do meu quarto me chamando e eu corri para abrir. Eles vasculharam a casa e a área ao redor.
mas o intruso já tinha desaparecido. As pegadas na neve levavam de volta para a floresta, mas a tempestade já começava a apagá-las. Eles disseram que provavelmente era alguém tentando arrombar várias casas da região, mas eu sabia que não era só isso. O mais estranho era que, apesar da bagunça na sala, nada foi roubado. Eles tiraram fotos das marcas no chão, da janela quebrada e do rastro na neve, mas não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. Antes de irem embora, um dos policiais disse algo que me deixou arrepiada. Sorte sua que ele não ficou. Da próxima vez, não hesite em pedir ajuda mais cedo. Se vocês acham que essa história acabou com a chegada da polícia, se enganaram. Aquele cara pode ter ido embora naquela noite, mas o medo e as perguntas ficaram comigo. Quem era ele? O que ele queria? E principalmente, por que parecia tão focado em mim? Depois que os policiais saíram, fiquei acordada o resto da noite, sentada no sofá com a luz acesa, como se isso fosse me proteger. Mas nada tirava a sensação de que ele ainda estava por perto, observando, esperando. Passei os dias seguintes tentando voltar à rotina, mas tudo parecia fora do lugar. A coisa mais estranha aconteceu uma semana depois. Eu recebi uma carta na caixa de correio da cabana. Uma carta, galera. Quem manda carta hoje em dia? Não tinha remetente, só um envelope simples com meu nome escrito à mão. Dentro havia um pedaço de papel com apenas uma frase: "Você teve sorte desta vez." Eu não sabia o que pensar. Era como se ele estivesse me avisando que isso ainda não tinha terminado. Mostrei a carta para a polícia, mas eles não conseguiram fazer nada. Disseram que podia ser um trote, mas a gente sabe que não era, né? Depois disso, tomei uma decisão. Não dava mais para ficar naquela cabana. Voltei para a cidade e, mesmo no meu apartamento, me pego olhando pela janela toda noite, como se esperasse ver alguém parado na calçada, me observando. Até hoje, não sei quem era aquele homem ou por que ele me escolheu. Nada mais aconteceu, mas o medo nunca foi embora. Cada vez que ouço um barulho estranho à noite, volto a sentir aquele arrepio na espinha. E é isso, galera. Essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Espero que ninguém aqui passe por algo assim, mas se passar, lembrem-se, confiem no seu instinto. E se vocês tiverem alguma ideia do que aquele cara poderia querer, me conta aqui nos comentários. Ah, e antes de ir, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vai que no futuro eu descubro mais alguma coisa sobre essa história e trago uma atualização para vocês. Até a próxima. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar uma história que ainda me dá arrepios só de lembrar. Foi a coisa mais bizarra que já vivi no meu trabalho como coveiro. Já aviso, essa história não é para quem tem medo de cemitério, viu? Bom, era uma noite comum, ou pelo menos parecia. Eu sempre gostei do turno noturno porque, por incrível que pareça, o silêncio do cemitério me acalmava. Só que naquela noite, o clima estava diferente. Um nevoeiro pesado tinha tomado conta de tudo. E parecia que até o ar estava mais gelado. Peguei minha lanterna, como sempre faço, e comecei a ronda pelo cemitério. Tudo estava normal. Até que vi uma coisa que me deixou com um nó no estômago. Uma lápide deslocada. Era como se alguém tivesse mexido no túmulo. Quando me aproximei, percebi que a terra estava remexida, mas de um jeito estranho, sabe? Parecia que alguém tinha cavado ali com as próprias mãos. Tinha marcas de unhas, terra espalhada e até uns pedaços de madeira do caixão. Fiquei olhando aquilo por um tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que eu vi uma coisa ainda pior. Um brinquedo, um ursinho sujo e desgastado, enterrado pela metade. Na hora não fazia sentido, mas depois... Bom, depois eu explico. Comecei a ficar desconfortável. E foi aí que ouvi um som. Passos. Passos arrastados, sabe? Meu coração disparou, mas quando olhei em volta, não tinha ninguém.
Só eu e aquele nevoeiro maldito. Tentei ignorar e continuei investigando o túmulo. Fiquei chocado ao ver o nome na lápide. Era de uma criança que tinha morrido há mais de 50 anos. Todo mundo na cidade conhecia essa história. Diziam que o espírito dela vagava pelo cemitério, protegendo o lugar. Eu nunca tinha acreditado, mas naquela noite as coisas começaram a fazer mais sentido. Foi então que eu vi, bem no meio do nevoeiro, uma figura escura, parada, olhando na minha direção. Congelei. Minha lanterna tremia na minha mão enquanto eu tentava iluminar a figura. Quando a luz finalmente a alcançou, ela simplesmente sumiu, como se nunca estivesse lá. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas eu sabia que algo estava errado. Alguma coisa ou alguém estava ali comigo e não era normal. Fiquei parado, tentando decidir se devia continuar ou correr dali. No fim, a curiosidade venceu. Mas olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria saído correndo na mesma hora. Ainda tremendo, decidi seguir os rastros que estavam na terra perto do túmulo. Eles iam em direção à parte mais antiga e abandonada do cemitério. Era uma área que eu evitava, mesmo durante o dia. As lápides ali eram tão velhas que mal dava para ler os nomes. E o lugar tinha um ar de, tristeza. Enquanto andava, senti a temperatura cair ainda mais. Meu coração parecia querer sair pela boca. O nevoeiro ficava cada vez mais denso e, para piorar, comecei a ouvir um som. Parecia um murmúrio, bem baixo, como se viesse de todos os lados. Foi quando eu a vi de novo. A figura. Dessa vez estava mais perto. Parecia uma pessoa, mas os movimentos eram esquisitos, como se ela não soubesse andar direito. Iluminei de novo e dessa vez consegui ver o rosto. Era deformado, olhos vazios, pele pálida e um sorriso que parecia cortado à força. Foi a visão mais perturbadora da minha vida. E então, como antes, ela sumiu. Assim, do nada. Eu estava prestes a desabar de medo, mas aí percebi algo gravado numa lápide próxima. Deixe-me descansar. Cara, eu nunca me arrepiei tanto. Voltei correndo para minha cabana no cemitério. Tentei ligar para a polícia, mas o telefone não tinha sinal. Quando achei que as coisas não podiam piorar, o gerador de energia pifou e eu fiquei no escuro total. E então ouvi passos. Dessa vez eram mais fortes, mais próximos. Depois, batidas na porta. Fiquei congelado, sem saber o que fazer. Peguei uma chave inglesa que estava na mesa e criei coragem para abrir a porta. Mas não tinha ninguém lá fora. Só que no chão, bem na frente da cabana, tinha um brinquedo. O mesmo ursinho do túmulo. Eu não sei explicar o que senti naquele momento. Só sei que, quando peguei o brinquedo, ouvi uma risada infantil vindo de algum lugar no cemitério. Foi aí que percebi que não tinha mais como fugir daquilo. Eu sabia que precisava voltar ao túmulo. Algo me dizia que a resposta estava lá. Com a lanterna quase sem bateria e o coração na garganta, fui até o lugar onde tudo começou. Comecei a cavar, mas antes de chegar muito fundo, achei um diário. O diário estava velho e sujo, mas ainda dava para ler algumas páginas. Era da mãe da criança enterrada ali. Ela escreveu sobre um ritual que tinha tentado fazer para trazer a filha de volta. Mas algo deu errado, muito errado. As últimas páginas estavam rabiscadas, como se ela tivesse escrito em desespero. As palavras "me perdoe" apareciam várias vezes. Enquanto lia, senti uma presença atrás de mim. Não tive coragem de olhar, mas o som de respiração pesada e arranhões no chão fez meu corpo inteiro paralisar. O diário foi arrancado das minhas mãos e o nevoeiro ao meu redor ficou tão denso que parecia me envolver como se fosse sólido. Saí correndo, mas os portões do cemitério estavam trancados. Não sei como, mas não consegui abrir. Foi então que ela apareceu novamente. Dessa vez, mais clara do que nunca. Era uma criança,
mas com traços demoníacos. Ela me encarava, como se esperasse algo. Com o diário na mão, entendi o que precisava fazer. As últimas páginas falavam de um ritual incompleto. Eu não tinha escolha. Segui as instruções, mesmo sem entender direito. Durante o ritual, comecei a ter alucinações. Vozes, gritos, imagens de coisas que eu não consigo nem descrever. Foi aterrorizante. Quando terminei, a figura simplesmente desapareceu. O nevoeiro começou a se dissipar e o silêncio voltou ao cemitério. Mas eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado. Era como se ela tivesse deixado uma marca permanente em mim. Nos dias seguintes, a polícia investigou, mas como eu já imaginava, não acharam nada. Quando me perguntaram, decidi não contar tudo. Quem acreditaria? Desde então, continuo trabalhando no cemitério, mas nunca mais fui o mesmo. Toda noite, quando estou sozinho, sinto que ainda tem algo ali comigo. Não é assustador, exatamente. Parece mais vigilante, como se aquela criança finalmente tivesse encontrado paz, mas ainda vigiasse o lugar. E é isso. Espero que tenham gostado dessa história, mesmo que eu ainda não tenha superado tudo o que aconteceu. Se você curtiu, já sabe, né? Se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima. Quem sabe eu volte com mais uma história do cemitério ou não. Sabe aquelas noites em que o silêncio é tão pesado que parece que algo está prestes a acontecer? Pois é, essa história começa numa dessas noites. Trabalho como vigia noturno numa construção afastada, cercada por árvores e, de vez em quando, pelos sons assustadores que só a madrugada traz. É um lugar solitário, perfeito para quem quer evitar contato com o mundo. Pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou por volta da meia-noite. Fiz minha ronda, como sempre, conferindo as portas, verificando o pátio e ajustando as câmeras. Estava tudo tranquilo. E eu já estava me preparando para encarar mais uma madrugada entediante. Foi quando percebi algo estranho. Um carro parado bem na entrada da estrada de terra que leva até o canteiro de obras. No início, pensei que fosse só alguém que se perdeu. Acontece muito por aqui, mas o carro ficou lá, imóvel, com os faróis apagados. Aquilo me deu uma sensação ruim, mas tentei ignorar. Me convenci de que era coisa da minha cabeça. Só que depois de uns minutos, duas pessoas desceram do carro. Elas estavam andando devagar, olhando ao redor, como se tivessem medo de serem vistas. Fiquei observando pelas câmeras. Eles estavam a uma boa distância, mas já era o suficiente para me deixar tenso. Peguei meu rádio para avisar o chefe, mas, como sempre, ele não atendeu. Liguei de novo e nada. Decidi que precisava tomar cuidado. Peguei uma lanterna e me escondi no canto da cabine de segurança, de onde dava para ver tudo sem ser visto. Os dois começaram a se aproximar do pátio. De repente, ouvi um som seco de vidro quebrando. Meu coração disparou. Eles estavam tentando entrar na construção. Senti o medo subindo, mas também sabia que se eu não fizesse nada, podia dar muito ruim. Minha primeira reação foi trancar tudo. Corri até o armazém e fechei as portas com cadeado. Depois fui até as entradas principais e fiz o mesmo. Enquanto isso, os caras continuavam andando pelo pátio, como se estivessem procurando algo. Quando voltei para a cabine, percebi que as câmeras estavam com interferência, como se alguém estivesse tentando sabotar o sistema. Isso só aumentou minha tensão. Foi quando ouvi outro barulho, um segundo carro chegando. Só que dessa vez era um sedã pequeno, diferente do primeiro. Uma pessoa saiu do veículo e foi direto até os dois suspeitos. Eles conversaram por alguns minutos e, em seguida, começaram a andar em direção à área onde ficam as máquinas pesadas. Eu estava me sentindo encurralado. 3 pessoas, no meio da noite, mexendo em coisas que não deviam. Peguei meu celular e pensei, é agora ou nunca? Liguei para a polícia e expliquei a situação. Disse onde eu estava, o que tinha visto
e pedi para virem rápido. O atendente confirmou que uma viatura estava a caminho. Agora era esperar e tentar me manter fora de perigo. Enquanto isso, decidi acender as luzes externas para chamar a atenção deles. Minha ideia era simples: assustar e atrasar qualquer plano que tivessem. Assim que as luzes iluminaram o pátio, os três pararam e começaram a olhar ao redor, confusos. Um deles até tentou desligar as luzes, mas eu controlei tudo da cabine. Era meu pequeno momento de vitória. Eu estava escondido na cabine, com meu pedaço de ferro na mão e o coração batendo na garganta. Um dos caras começou a andar na minha direção, segurando uma lanterna. Ele estava claramente tentando descobrir de onde as luzes vinham. Meu instinto dizia que, se ele chegasse perto demais, eu ia precisar me defender. Mas, por sorte, o som de uma sirene cortou o silêncio. A viatura chegou rápido. Os policiais desceram armados e cercaram o local. Os suspeitos tentaram fugir pelo outro lado do canteiro, mas a polícia estava preparada. Não demorou muito para eles serem imobilizados e algemados. Foi um alívio indescritível ver aqueles caras sendo levados para a viatura. Depois que a situação foi controlada, os policiais me chamaram para conversar. Eles revistaram os carros e encontraram ferramentas de arrombamento, fitas adesivas e um mapa com várias construções marcadas. A minha estava destacada, o que deixou claro que eles tinham um plano. Um dos policiais comentou que os suspeitos já eram procurados por outros crimes e que minha ligação foi crucial para pegá-los. Naquele momento, percebi que minha ação tinha feito a diferença. Eu estava tremendo de nervoso, mas também sentia uma satisfação enorme. A sensação de ter protegido o local e ajudado a capturar criminosos me deixou orgulhoso. Depois que tudo acabou, sentei na cabine e respirei fundo. A noite tinha sido um teste para mim, mas também foi um aprendizado. Percebi que mesmo sozinho, podia enfrentar situações difíceis e sair vitorioso. E mais, meu trabalho, por mais simples que parecesse, tinha um propósito. No dia seguinte, compartilhei o que aconteceu com outros vigias da região. Muitos deles já tinham passado por coisas parecidas, mas nem sempre tinham coragem de agir. Minha história acabou servindo como um alerta para todos. A importância de estar atento, de confiar nos instintos e principalmente de saber quando pedir ajuda. Hoje, cada vez que lembro daquela noite, fico grato por ter tomado a decisão certa. E se você está ouvindo essa história, lembre-se, nunca subestime os sinais de que algo está errado. E aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Quem sabe, na próxima, eu conto outra história que vivi nesse trabalho que, aparentemente, nunca é tão tranquilo quanto parece. Sabe quando a vida fica tão complicada que até dormir vira missão impossível? Pois é, foi exatamente assim que eu me sentia naquela noite. Eu estava pirando de tanto estresse no trabalho e o relógio parecia debochar de mim. 3 da manhã e lá estava eu, rolando na cama. Até que resolvi, quer saber? Vou dar uma volta no parque. Peguei minha garrafa térmica de chá, porque, eu sou dessas que acham que chá resolve tudo. E um livro qualquer, achando que uma caminhada noturna seria a cura mágica para o meu caos. Só que, gente, o parque à noite é outro mundo. Silêncio total. Só o som das folhas mexendo com o vento. Confesso que deu um friozinho na barriga, mas segui em frente. Quando passei por um banco, vi um cara sentado lá, meio na dele, lendo algo. Ele me olhou e deu um sorriso, daqueles que te deixam sem saber se a pessoa é gente boa ou se está só disfarçando algo. Boa noite, ele disse todo tranquilo. Respondi meio sem graça, mas continuei andando. Algo nele era diferente. Não sei explicar. Enquanto andava mais para dentro da trilha, comecei a ouvir passos atrás de mim. Na hora pensei, ok, tá tudo bem, deve ser outra pessoa andando. Só que, quanto mais eu andava, mais os passos pareciam se aproximar.
Olhei por cima do ombro e meu coração quase pulou para fora. Um cara mascarado estava vindo direto para mim. "Passa a bolsa!" Ele gritou, sacando uma faca pequena, mas assustadora o suficiente. Eu congelei. A primeira coisa que pensei foi: sério, universo? É assim que vou acabar? Tentei falar com ele, mas o cara estava com zero paciência. Ele avançou e eu juro que senti o pior chegando. Mas aí, do nada, como se fosse cena de filme, o cara do banco aparece. Ele surgiu tão rápido que mal deu tempo de entender o que estava rolando. Com uma força absurda, ele acertou o mascarado com uma pancada certeira. A faca caiu no chão e o assaltante foi ao chão em seguida. Meu salvador nem deu tempo para drama. Ele simplesmente disse: "Vai para casa agora, eu cuido disso." Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. O coração batendo tão rápido que parecia uma bateria descontrolada. "Obrigada, eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido." Consegui gaguejar. Ele só deu um aceno, como se não quisesse conversa, e virou as costas. Antes que eu pudesse perguntar seu nome ou algo do tipo, ele já tinha sumido na escuridão. No dia seguinte, voltei ao parque durante o dia, achando que talvez o encontrasse. Sei lá, queria pelo menos agradecer direito. Mas adivinha? Nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Até os bancos estavam vazios. Só que aquele episódio não saiu da minha cabeça. É engraçado como as coisas acontecem. Às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera. E aquele cara, ele pode ter sido só um estranho, mas para mim foi um herói. E aí, galera, o que vocês acham? Já passaram por algo assim, de alguém aparecer na hora exata e mudar tudo? Se sim, comenta aqui embaixo, porque eu tô curiosa para saber. E aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Afinal, quem sabe a próxima história não seja a sua, né? Hoje eu preciso compartilhar com vocês uma noite que mudou a minha vida para sempre. Foi aterrorizante e talvez vocês nunca mais vejam uma estação de ônibus do mesmo jeito. Então senta aí, porque essa história vai te prender até o final. Era para ser um dia normal. Eu estava no trabalho, louca para ir embora. Mas claro, o universo não estava do meu lado. Meu chefe veio com um problema de última hora e eu não consegui sair no horário. Quando olhei no relógio, já era tarde demais. O último ônibus passava às 11 e eu sabia que estava correndo contra o tempo. Saí correndo, sabe? Peguei minhas coisas e fui direto para a estação. Só que, quando cheguei lá, o lugar estava diferente. Sabe quando algo está errado, mas você não sabe exatamente o quê? Era isso. A estação estava deserta. As luzes piscavam e o silêncio era quase ensurdecedor. Só dava para ouvir o som dos meus passos e, às vezes, o vento batendo. Eu tentei me acalmar, mas não dava. Toda vez que eu olhava para as sombras, parecia que tinha algo ali, algo esperando. A tensão foi crescendo quando percebi um homem sentado num banco mais distante. Ele estava olhando direto para mim. Ele não fazia nada, só olhava. Não sei explicar, mas tinha algo muito errado no jeito dele. Fiquei com o celular na mão, tentando parecer ocupada, mas minha cabeça já estava cheia de pensamentos ruins. Vocês conseguem imaginar como é estar sozinha num lugar assim? Cada minuto parecia uma eternidade. Eu estava lá, tentando ignorar o desconforto, quando ouvi passos. Não eram os meus, era outra pessoa. Meu coração disparou na hora. Virei para trás e vi um homem saindo das sombras. Ele estava de capuz e mesmo com a luz fraca dava para ver o brilho de algo na mão dele. Era uma faca. Ele veio direto na minha direção. "Passa tudo, agora!" Foi o que ele disse. Gente, eu congelei. Juro, não consegui nem pensar. Só fiquei ali, parada, com o coração quase saindo pela boca. Ele repetiu mais alto. Eu falei: "Passa tudo." Minha mente entrou em modo de sobrevivência. Comecei a tirar minha bolsa, entreguei meu celular, meu dinheiro, tudo o que ele pediu. Mas o que mais me assustava não era o que ele estava levando.
Era o jeito como ele me olhava, como se estivesse medindo o que ia fazer comigo depois. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Tudo o que eu conseguia fazer era torcer para que ele só pegasse minhas coisas e fosse embora. E graças a Deus foi isso que aconteceu. Ele olhou para mim por mais alguns segundos, que pareciam horas, e desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado lá. Fiquei parada por um tempo sem saber o que fazer. Minhas pernas tremiam, meu corpo inteiro estava travado. Quando finalmente consegui me mexer, saí andando, ou melhor, tropeçando até a rua principal. Não tinha ninguém. Era como se o mundo inteiro tivesse sumido. Tentei pedir ajuda, mas meu celular tinha ido embora com ele. Eu estava sozinha e o medo não me deixava pensar direito. Cheguei na delegacia horas depois, exausta, chorando e sem saber nem como explicar o que tinha acontecido. A sensação de estar completamente vulnerável me consumiu. Mesmo depois de estar em um lugar seguro, parecia que ele ainda estava por perto. Dias depois, a vida seguia, mas eu não. Toda vez que eu saía à noite, sentia aquele mesmo peso no peito. Era como se ele ainda estivesse me observando, esperando para aparecer de novo. A ideia de pegar um ônibus ou passar por aquela estação me deixava em pânico. Comecei a ter pesadelos. Nos meus sonhos, ele não só me roubava, mas fazia algo pior. Acordava no meio da noite suando frio, com a sensação de que nunca estaria segura de novo. E sabe o que é pior? Não é só o assalto em si, é o que ele tira de você, a paz, a confiança. Depois disso você nunca mais é a mesma. Hoje, eu ainda evito passar perto daquela estação. Mesmo quando estou acompanhada, sinto o mesmo arrepio na espinha, como se o lugar tivesse sido marcado por aquela noite. Às vezes, me pego olhando para as sombras, esperando ver o capuz e a faca de novo. Eu sei que não sou a única que já passou por algo assim. Por isso, eu quis compartilhar minha história com vocês. Se cuidem sério. Não andem sozinhos tarde da noite. Evitem lugares desertos e nunca abaixem a guarda. O mundo lá fora pode ser mais perigoso do que a gente imagina. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui. Vamos conversar sobre isso, porque ninguém merece passar por isso sozinho. Se gostou da história, já deixa um like e se inscreve no canal. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima, galera. E fiquem seguros. Meu nome é Thiago e hoje vou contar para vocês a história mais assustadora da minha vida. Sério, até hoje eu fico arrepiado só de lembrar. Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos e vou falar uma coisa. Eu nunca deveria ter ficado sozinho em casa naquela noite. Era um sábado à noite e meus pais saíram para um casamento. Era a primeira vez que me deixaram sozinho à noite. Minha mãe me deu umas instruções. Não abra a porta para ninguém. Não fique acordado até tarde. E não bagunce a casa. Pô, beleza, mãe, super fácil. Ou era o que eu achava. Assim que eles saíram, eu estava todo feliz. Fiz um sanduíche gigante, peguei refrigerante e me joguei no sofá. Mas aí comecei a pensar. Se é para ser uma noite diferente, por que não assistir aquele filme de terror que todo mundo na escola está comentando? Erro número 1. Escolhi o filme errado e o momento errado. Já no começo, aquelas cenas sinistras começaram a mexer comigo. Mas claro, eu estava fingindo ser corajoso. A casa estava silenciosa demais. Só o som do filme ecoava pela sala. E aí aconteceu. Um barulho na garagem. Foi um clank. Como se algo tivesse caído ou alguém tivesse esbarrado em alguma coisa. Eu pausei o filme na hora. Meu coração começou a disparar, mas tentei me convencer. Ah, deve ser o vento ou um gato. Continuei assistindo. Só que o barulho voltou. Dessa vez mais forte. Era como se alguém tivesse arrastando algo metálico lá fora. Minha curiosidade falou mais alto. Peguei coragem e fui até a janela do corredor que dava para a garagem. Foi aí que eu vi.
Um homem parado do lado do portão da garagem, olhando fixamente para casa. Ele estava usando um capuz preto e mesmo de longe eu sentia que ele estava olhando direto para mim. Galera, eu congelei, literalmente. Não sabia o que fazer. Ele começou a andar pelo quintal devagar, como se estivesse procurando algo. Fiquei lá, imóvel, sem nem piscar. Então ele parou na porta da garagem e começou a mexer no cadeado, como se quisesse entrar. Aí caiu a ficha. Aquele cara não estava perdido. Ele estava tentando invadir. Corri de volta para a sala, desliguei a TV e me joguei atrás do sofá. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia respirar. Meu coração estava tão acelerado que parecia que ia sair pela boca. E foi aí que o som começou. Um bater leve, mas insistente, na porta da cozinha. O barulho na porta ficou mais forte e a maçaneta começou a girar. Eu sabia que a porta estava trancada, mas isso não me tranquilizou nem um pouco. Fiquei ali, atrás do sofá, me perguntando, o que eu faço agora? Foi quando ouvi. Ele começou a sussurrar. Não dava para entender tudo, mas eu ouvi claramente. Eu sei que você está aí. Minha mente estava a mil. Chamar a polícia, gritar, correr. Mas aí lembrei do meu celular que estava carregando na cozinha. E adivinha? A cozinha era exatamente onde ele estava tentando entrar. Eu sabia que precisava do celular, mas também sabia que ele podia me ver se eu saísse do meu esconderijo. Esperei até o barulho parar por um momento. Ele parecia ter ido para a janela, ainda falando baixo. Então me arrastei pelo chão bem devagar até a entrada da cozinha. Minha respiração estava tão alta que parecia que o cara ia ouvir. Quando cheguei na porta, olhei para a janela. Ele estava lá parado, olhando para dentro. Não dava para ver o rosto dele, mas os olhos, aqueles olhos brilhavam de um jeito assustador. Peguei o celular o mais rápido que pude e voltei para o esconderijo. Tentei ligar para minha mãe, mas o sinal estava fraco. Típico, né? Quando você mais precisa, a tecnologia te abandona. Enquanto eu tentava, ele voltou para a porta e começou a bater de novo. Dessa vez, mais forte, como se quisesse quebrar a porta. Foi aí que eu decidi que precisava agir. Peguei o celular e mandei uma mensagem rápida para o meu pai. Tem alguém aqui, voltem logo. Depois me escondi no armário da cozinha, torcendo para que ele não me achasse. O tempo parecia não passar. Cada batida na porta era como um soco no meu peito. De repente, o barulho parou. Tudo ficou em silêncio. Fiquei lá, no escuro, segurando a respiração. Quando tomei coragem de abrir a porta do armário, ele não estava mais lá. Mas aí eu vi. Ele tinha deixado algo na janela. Um bilhete. Tremendo, fui até a janela e peguei o bilhete. Estava escrito com letras grandes e vermelhas. Isso foi só o começo. Meu coração afundou. Não sabia o que aquilo significava, mas sabia que não era coisa boa. Olhei pela janela, procurando o cara, mas ele tinha sumido. Parecia que ele nunca esteve ali. Quando meus pais chegaram, eu já estava no meu quarto fingindo que estava dormindo. Eles não desconfiaram de nada. Eu queria contar, mas o medo e a vergonha de admitir que eu tinha ficado apavorado me seguraram. Então, simplesmente escondi o bilhete debaixo da cama e tentei esquecer. No dia seguinte, o medo ainda estava lá. A cada barulho ou sombra, eu ficava alerta. Passei o dia pensando, e se ele voltar? E se ele estiver esperando outra oportunidade? Mas o cara nunca mais apareceu. E eu nunca contei essa história para ninguém. Quer dizer, até agora. Agora que eu estou dividindo isso com vocês, fico pensando, será que ele estava só tentando me assustar? Ou será que ele realmente ia fazer alguma coisa? De qualquer forma, eu nunca mais fiquei sozinho em casa à noite. Aprendi minha lição. E aí, galera, o que vocês acham? O cara só queria me assustar ou tinha algo mais por trás? Se você curtiu a história, já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais por vir. Até a próxima.
Galera, vocês não vão acreditar no perrengue que eu passei outro dia. Eu sou aquele cara que nunca aprende. E dessa vez, minha irmã me colocou numa enrascada das boas. Era um sábado à noite e ela me pediu para buscar um diário que ela esqueceu na casa de um amigo. A tal casa ficava numa propriedade rural bem afastada. Eu, todo de boa, pensei, rapidinho, vou lá, pego e volto. Pois é, devia ter desconfiado quando ela me deu aquele sorrisinho de boa sorte. Cheguei lá já tarde da noite e, mano, a cena parecia saída de um filme de terror. Uma neblina densa cobria tudo e o silêncio era tão grande que parecia que o mundo inteiro tinha parado. Mas beleza, entrei. A casa era antiga, cheia de janelas de madeira rangendo com o vento. Peguei o tal diário, dei um alô rápido pro amigo dela e fui embora. Só que, na volta, a coisa começou a dar errado. Lembram do portão pelo qual eu entrei? Simplesmente não consegui achar o caminho de volta. E aí, meus amigos, começou o show de horrores. Eu estava com uma lanterna pequena, só que ela começou a piscar como se estivesse brincando com minha paciência. E o caminho desapareceu. Eu andava para frente e nada parecia familiar. Foi aí que ouvi um barulho, um snap, tipo um galho quebrando. Meu coração disparou. É só um animal, pensei. Mas e se não fosse? Aquele silêncio da propriedade parecia ter vida própria, e o vento entre as árvores sussurrava como se quisesse me assustar. Para piorar, minha lanterna morreu. Sem luz, só restava meu celular. Fui tentar usá-lo como lanterna, mas adivinha? Sem bateria. Típico, né? Comecei a caminhar no escuro, e quanto mais andava, mais parecia que o caminho estava me afastando do carro. As árvores ao redor pareciam mais altas e sinistras a cada passo. Era como se tivessem vida, me observando. Tropecei numa raiz e caí direto numa poça de lama. Quando levantei, senti algo no meu rosto. Teias de aranha. Quase entrei em pânico. Enquanto limpava aquilo, escutei outro barulho. Dessa vez parecia uma respiração pesada. Paralisei. Olhei ao redor, mas não tinha nada. Ou pelo menos nada que eu pudesse ver. Continuei andando, tentando manter a calma, mas meu corpo estava todo tenso. De repente ouvi passos. Não eram os meus. Eram lentos, calculados e estavam ficando mais próximos. Corri. Corri sem rumo, tropeçando em galhos, arranhando os braços em arbustos, até que vi algo diferente. Uma leve luz à distância. A luz era fraca, mas parecia uma esperança no meio daquele caos. Me aproximei devagar, sentindo que meu coração ia explodir. Conforme cheguei mais perto, percebi que era uma cabana. Mas não era uma cabana normal. Parecia esquecida, como se tivesse sido abandonada há décadas. Na frente, um lampião pendurado na varanda, balançando suavemente com o vento. Aquela cena tinha algo de errado, mas, sinceramente, eu estava tão desesperado que ignorei os sinais. Fui até o lampião. Tentei olhar pela janela, mas tudo lá dentro estava escuro. Peguei o lampião, porque ele era a minha única chance de achar o caminho de volta. Assim que me virei para sair, ouvi um som vindo de dentro da cabana. Era um arranhado, como unhas no chão de madeira. Não esperei para descobrir o que era. Saí de lá o mais rápido que pude. Com o lampião na mão, finalmente consegui enxergar melhor. Depois de alguns minutos andando, reconheci o caminho que me levava ao portão. Quando vi meu carro estacionado, quase chorei de alívio. Entrei, tranquei as portas e acelerei sem olhar para trás. O que quer que estivesse naquela cabana, eu não queria descobrir. Chegando em casa, me joguei no sofá, ainda tremendo. Minha irmã veio toda tranquila perguntar se eu tinha pegado o diário. Olhei para ela e só disse: nunca mais me peça para fazer isso. Olhando para trás, galera, aprendi uma coisa importante. Nunca saiam despreparados, especialmente à noite, em lugares que você não conhece. E sério, alguém me explica o que era aquela cabana? Se tiverem teorias, comenta aqui. Quero muito saber o que vocês acham. E se gostou da história, já deixa o like e se inscreve,
porque eu ainda tenho muito perrengue para compartilhar com vocês. Oi, pessoal. Hoje eu vou contar uma história que mudou completamente a forma como eu vejo as pessoas e, principalmente, como eu me cuido. Isso aconteceu há uns meses, quando eu estava começando minha vida numa cidade nova. Sempre fui mais na minha, tímida, mas estava determinada a sair da minha zona de conforto. Tudo começou quando um colega de trabalho, o Pedro, me chamou para um happy hour. Ele insistiu tanto, disse que ia ser tranquilo, que era só um barzinho para a gente conversar e dar umas risadas. Relutei, mas no fundo achei que seria bom. Afinal, era uma oportunidade de conhecer o pessoal e, quem sabe, fazer amigos. Só que, assim que eu cheguei, já deu para perceber que a história não era bem como ele tinha contado. O barzinho era uma boate barulhenta, com luzes piscando e gente por todos os lados. Fiquei desconfortável, mas sabe como é, né? Não queria parecer antissocial ou ingrata, então respirei fundo e entrei. Assim que entrei, já me senti fora do lugar. Todo mundo parecia tão à vontade, dançando, rindo, se divertindo. Eu estava ali, parada, segurando um drink que nem queria beber, só para ter algo nas mãos. Enquanto o Pedro e o resto do grupo mergulhavam na multidão, eu fiquei encostada na parede, me perguntando o que estava fazendo ali. Foi nesse momento que eu percebi um cara estranho no balcão. Ele era alto, usava uma jaqueta escura e tinha um jeito, sei lá, inquietante. Ele estava me observando. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Talvez ele só estivesse olhando para o nada, mas toda vez que eu olhava de relance, os olhos dele estavam fixos em mim. Tentei ignorar. Fiquei mexendo no celular, fingindo que estava ocupada, mas a sensação de ser observada só piorava. Para completar, comecei a notar que o pessoal que veio comigo estava sumindo. Cada um foi para um canto e, de repente, eu estava completamente sozinha naquele mar de gente. Decidi que era hora de ir embora. Aquilo definitivamente não era para mim. Peguei o celular e chamei um Uber. Saí da boate sem avisar ninguém. Quer dizer, nem tinha para quem avisar. A música alta e as luzes me davam dor de cabeça. E tudo o que eu queria era ir para casa. O aplicativo dizia que o carro ia demorar 5 minutos. Beleza, só precisava esperar. Enquanto isso, fui até a calçada tentando me afastar da entrada movimentada. Foi aí que percebi algo que fez meu coração gelar. O cara estranho também tinha saído. Ele estava a uns metros de distância, encostado na parede, mas os olhos dele ainda estavam em mim. Tentei me convencer de que era paranoia. Talvez ele só tivesse saído para fumar ou pegar ar. Mas sabe aquela sensação que você tem no fundo do peito? Aquela certeza de que algo está errado? Pois é, ela estava gritando comigo. Andei um pouco, como se estivesse procurando algo, tentando me misturar às pessoas na calçada. Mas ele também começou a andar, mantendo uma distância constante. Não era coincidência, ele estava me seguindo. O tempo do Uber parecia congelado. Cada segundo parecia uma eternidade. Olhei para o celular. 3 minutos. Minha mente estava a mil. O que eu podia fazer? Gritar, pedir ajuda? E se ele fosse só um cara esquisito e eu acabasse fazendo papel de boba? Mas ao mesmo tempo, se eu ignorasse e ele fosse perigoso? Ele se aproximou, ainda sem dizer nada. Não tirava os olhos de mim. Decidi andar até um quiosque iluminado que estava um pouco mais à frente. A ideia era clara: ficar perto de outras pessoas. Quando cheguei lá, pedi uma garrafa d'água, só para ter uma desculpa para ficar ali. O atendente parecia meio distraído, mas eu não me importei. Pelo menos eu estava perto de alguém. Foi quando ele finalmente chegou perto o suficiente para falar. A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas carregava uma tensão que me deixou em alerta. "Você está sozinha?" Ele perguntou com um sorriso que mais parecia um aviso. Minha garganta secou, mas consegui balbuciar. "Não, estou esperando o meu namorado." Ele deu um sorriso torto, como se soubesse que era mentira. Minha mente estava a mil, buscando uma saída.
Decidi que não ia ficar calada. Levantei a voz. Dá para você parar de me seguir? As pessoas no quiosque começaram a olhar. Um casal até parou de conversar e virou na nossa direção. Ele hesitou por um momento, mas logo deu um passo para trás, levantando as mãos como se quisesse mostrar que não era uma ameaça. Calma, eu só queria conversar. Aquele tom falso só me deixou mais nervosa. Eu sabia que ele não estava ali por acaso. Foi nesse instante que meu Uber chegou. Vi o carro parando e corri até ele sem pensar duas vezes. Entrei, tranquei a porta e pedi para o motorista sair dali o mais rápido possível. Olhei pela janela e vi o cara parado na calçada, me encarando enquanto o carro se afastava. No caminho para casa, comecei a processar tudo o que tinha acontecido. A sensação de estar segura no carro era quase surreal, mas o medo ainda estava lá. Eu não conseguia parar de pensar em como tudo poderia ter terminado de forma muito diferente. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e sentei no sofá, tremendo. Foi ali que percebi o quanto eu tinha sido descuidada. Aceitei o convite de pessoas que mal conhecia, fui para um lugar que não me sentia confortável e, pior, me coloquei numa situação vulnerável. No dia seguinte, mandei mensagem para o Pedro e deixei claro que aquilo tinha sido a última vez. Ele tentou rir da situação, dizendo que eu estava exagerando, mas eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Aprendi a ouvir minha intuição e, principalmente, a priorizar minha segurança. Se tem algo que quero que vocês levem dessa história, é isso. Confiem no que vocês sentem e nunca tenham medo de chamar atenção ou pedir ajuda. Foi isso que me salvou naquela noite.